Olá, tudo bem? Aqui é o Falcão, estamos com mais um episódio aqui para vocês e hoje nós iremos juntar dois conteúdos que já trazemos aqui no canal, que é a escrita criativa juntamente com Magic the Gathering. Com o lançamento de Foundations, eu fui lá para Epic, lá de São Paulo, participar de um evento de Commander, onde teria a galera do Motivo e do Fazendo Nerdice, então iria lá para fazer um pouco da minha nerdice também, né? Estar junto com o pessoal que eu gosto, juntamente aí com esse evento aí de Commander. Encontrei com o André do Motivo, tirei foto, obviamente, tenho aqui também uma cartinha assinada por ele, estou muito feliz, o fã aqui que está dentro de mim pulsa de alegria, e tive coragem e perguntei para ele se ele poderia dar um tema de Foundation juntamente com aqui pra gente falar no canal. Então, bora aqui pro vídeo. Vou dar uma ideia de tema aqui então. Me pediram um tema de criatividade com Foundations, tá? Foundations é uma coleção para iniciantes, certo? Como é que faz criativamente, em termos de ambientação, de flavor, de arte, como é que faz para uma coleção ser chamativa para iniciantes, mas também chamativa para quem já está, entre aspas, cansado de ver coleção o tempo todo? Como é que agrada esses dois públicos? Quero ver, escreve aí. Pegando um pouco sobre o que ele falou, eu pensei durante o domingo inteiro e falei assim, vou fazer então um vídeo que possa juntamente pegar esse desafio trazido pelo André do Motivo e também trazer um pouco de conteúdo para vocês, para não ficar só falando sobre estratégicas de Magic the Gathering. Então hoje nós iremos conversar um pouco sobre quais foram estratégias que a Wizards of the Coast trouxe em Foundations para cativar esses velhos jogadores e esses novos jogadores, e com isso trazer para vocês como vocês podem utilizar dessas estratégias para atiçar novos leitores, novos jogadores, novas pessoas para usufruir do seu world e também continuar cativando esses velhos que já te acompanham, ou aqueles jogadores, ou aqueles seus leitores beta. Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre as estratégicas que Magic the Gathering, Wizards of the Coast trouxe em Foundations para você construir universos e escritas muito mais legais. A primeira estratégia são personagens cativantes. Uma coisa que é legal quando a gente fala sobre personagens cativantes significa a construção de personagens. Seja ele por qualquer motivo, uma lore interessante, um background que faça você se aproximar dele, ou simplesmente, quando você considera como um jogador de Magic, alguma cor que combine um pouco com o seu Pauper, com o seu Commander, com o seu Legacy ou qualquer outro formato que você jogar. Então quando a gente fala sobre personagens, trazer personagens de volta, obviamente são algo bem interessante. Então muitas vezes trazer nesses novos Planeswalkers, seja eles com uma nova roupagem ou simplesmente trazê-los de volta como reprint, é algo que é muito importante para a galera que é da velha guarda poder ver esses personagens novamente. Essa parte, tirando estratégia, level up ou simplesmente power creep do Magic, estamos falando um pouco sobre criatividade, não é mesmo? Então, trazer personagens de volta é algo muito importante, principalmente quando a gente fala sobre quesito criativo. Ver um personagem querido, trazê-lo de volta, ver uma mecânica querida, trazê-la de volta, ter esses personagens que cativam, seja, nossa, aquele personagem ali é um idiota, mas eu me aproximo dele emocionalmente, então você coloca ele de volta. Obviamente, trazer uma cor que combine com ele, juntamente com uma estratégia ou até mesmo uma mecânica que faça alguns combos mais legais, isso realmente ajuda bastante. Mas se você é um jogador novo e quer saber o que pode acontecer, uma arte cativante, um Genius Loci que faça a questão e juntamente com a simplicidade do entendimento é algo bem interessante. Então se você é escritor ou você é jogador de Magic, quer aprender a escrever e ter alguma história cativante como a lore do Magic, ter personagens cativantes que fazem com que retome é algo bem legal. Tanto que você, mestre, se você tem algum NPC que os seus jogadores gostam bastante, traga de volta. Faça com que apareçam mais vezes na tela. Faz com que as campanhas apareçam mais. Você que gosta daquele personagem, você que joga muito com aquele personagem, é porque você gosta da mecânica, gosta do flavor, gosta da arte, gosta lá do textinho, gosta do que ele faz, ou simplesmente das cores que comandam o seu comandante, ou o que for. Então, ver que isso cativa de diversas formas. Da mesma forma que um personagem cativa de diversos níveis, seja ele com as habilidades, seja ele com sentimentos, com as motivações, com as percepções, com os ensinamentos. No Magic não é diferente. Então, para trazer e manter esses jogadores firmes,
ter cartas que representam esses personagens que são tão legais pelos seus efeitos, pelas suas lores, pelos seus flavors, é uma ótima estratégia e em Foundations isso acontece. A próxima estratégia que eu quero trazer para vocês é o arco de personagem. Quando falamos das coleções como The Jungle, como Strade, como Dominária, todos eles são edições que fazem você entender uma nova história, um novo plano, um novo personagem. Quando a gente tem coleções especiais do universo Beyond, como Assassin's Creed, como Fallout, como um Doctor Who, como um Senhor dos Anéis, são formas da Magic trazer todo esse universo e criar um multiverso, como já está sendo muito comum nos últimos tempos. Porém, uma coisa que acontece em Foundations é uma coisa interessante. Porque Foundations não necessariamente é algo novo. Claro que existe sim cartas que são novas, alguns lançamentos, mas não é um cenário novo, não é um universo novo, não é um plano novo. Então, como que eu posso criar arcos de personagem? Como que a Wizard fez arcos de personagens? Como eu disse para vocês lá na primeira estratégia, trazer personagens é algo interessante. E como vocês podem perceber, nós temos personagens que são reprint, mostrando que sim, eles estão retornando aí nesse cenário para a galera poder conhecê-los, mas existe alguns, por exemplo, alguns Planeswalkers que você pode perceber que possuem artes diferentes. Uma arte para Foundations, uma arte para um outro, ou seja, se nós tivemos uma mudança, nós tivemos movimentações, nós tivemos coisas acontecendo. Então quer dizer que personagem pode ter caído, pode ter se levantado, pode ter se recuperado, pode ter voltado. Então é interessante que trazer alguns personagens de volta com uma outra roupagem traz ideias e traz projeções de que será o que pode ter acontecido. Então criar arcos de personagens é algo bem interessante e cativa demais os seus leitores, demais seus jogadores, demais os próprios jogadores de Magic que às vezes podem falar assim: ah, eu não sou tão fã da lore, mas eu gosto da Chandra e vejo como ela evoluiu no decorrer de todas as campanhas, no decorrer de todos os cenários. Eu coleciono todas as Chandras que saem, eu coleciono todos os Jaces que saem, eu coleciono todas as Lilianas que saem. Então você percebe que existe sim uma aproximação, seja ela qual for, com algum personagem, e vê-lo novamente com uma nova arte, com um novo efeito, com uma nova mecânica, mostra que esse personagem mudou, mostra que esse personagem teve uma evolução, mostra que esse personagem tem perspectivas e mostra que esse personagem vai fazer alguma coisa. Pode ser que a Wizard nunca desenvolva esse cenário, pode ser que a Wizard nunca desenvolva essa lore, porém, trazer esse ganchinho, trazer esse gostinho, trazer esse flavor para quem já gosta é algo bem interessante, porque está vendo novamente o seu personagem. E da mesma forma de quem é novo, vai ver uma arte, vai buscá-la em um outro momento. Nossa, eu vou procurar aqui essa Liliana. E ver que a Liliana, na verdade, tem diversas outras Lilianas, que ainda é essa Liliana. Ou seja, se tem uma, se tem duas, se tem três, quer dizer que ou elas estão em universos diferentes, ou elas estão no mesmo universo, mas em linhas temporais diferentes. Ou seja, a Liliana no começo da vida, depois de um certo tempo, depois que ela sente, depois que ela vira imperatriz, depois que ela decai, depois que isso aqui. Então você percebe que da mesma forma que os personagens vão evoluindo, a lore vai evoluindo junto. Isso é ótimo para cativar os seus leitores, os seus jogadores, devido ao que? Se um personagem muda, algo aconteceu. Se algo aconteceu, com certeza vale a pena acompanhar. A próxima estratégia é a identidade visual. Claro que o Magic não vai mudar o fundo da carta, ou no caso o layout dela. Claro que na parte da frente muitas coisas podem mudar, algumas artes, arte diferenciadas, arte japonesa, frameworks diferentes, porém a parte de trás vai sempre se manter lá aquela parte velha, chatinha, daquele marrom, daquele círculo com as bolinhas das cores de manas. Só que eu não quero falar sobre identidade no caso da Wizard of the Coast, ou no caso do Magic the Gathering. O que eu quero trazer para vocês é a identidade visual da carta pela carta. Existem alguns formatos de Commander que eu acho muito legal, que é o Commander Artista, onde você monta o seu deck sem cartas inteiras, seja elas todas, desde o comandante até todas as 99, juntamente com os terrenos, com o mesmo artista.
O Wizard foi extremamente inteligente em trazer uma diversidade de artistas dentro dessa coleção, porém não uma diversidade simplesmente pela diversidade. Mas você percebe que tem diversos traços diferentes. Mas, Rafa, diversos traços diferentes não seria um problema, já que nós estamos falando de identidade visual? Sim e não, meu querido Padawan. Sim, pelo fato de que é difícil você encontrar alguma coisa que seja relacionando todas as artes juntas. Mas o que você percebe é que os artistas escolhidos para fazer algumas artes que tem dessa coleção refere-se a artistas que fizeram coleções imensas, como Kamigawa, como por exemplo Marcha de Guerra, ou diversos outros que têm tanto das antigas quanto mais recentes e outras bem recentes, mostrando pra galera, nossa, como eu gostava da coleção de 2013. Tem artistas que estavam nessa coleção trazendo novas artes. Eu gostava muito da coleção de Kamigawa. Tem artistas com isso. Eu gostava de Dominar. Tem artistas. De Capeira. Tem artistas. Então você percebe que existe diversos elementos que mostram que a identidade visual que antes você adorava está aqui de volta. Com os traços, com os estilos, com os formatos, com a fotografia da carta. Então eu achei muito incrível porque Foundations ele serve como porta de entrada de diversos novos jogadores, porque por ter um pouquinho de tudo, você sente que ela, nossa, eu gostei dessa arte, vai ver uma coleção inteira, busca aquela coleção, busca o framework. Nossa, eu gostei desse artista, vai lá, vê as coleções e começa. Nossa, eu gostei desse cenário, vai. Nossa, eu gostei, vai. Então, o legal daqui é que, quando a gente fala sobre identidade visual, é algo que você precisa entender o seu Genius Loci e a sua voz. E como esses artistas entendem qual é a própria voz, sem fugir um pouco sobre o que o Magic pede, você é lembrado por isso. Não estou falando para você ser, nossa, eu vou ser X ou Y, o melhor. Não estou falando para você ser o melhor. Estou falando para você identificar aquilo que você é bom e naquilo que você quer ser reconhecido. Quero ser reconhecido por ter ótimos personagens. Quero ser reconhecido por ter uma plot que é difícil entender o final. Eu quero ser conhecido pelo world building incrível. Eu quero ser conhecido pelos gatilhos de autoridade, porque sempre quando eu escrevo algo novo, eu gosto de plugar e puxar e pesquisar sobre tudo isso. E em Foundations você percebe muito isso. Porque não apenas nos terrenos de arte estendida você vê diversos cenários diferentes e esses cenários eles vão agindo em Teros, em Capenna, Strixhaven, Kamigawa, Innistrad, Dominária, Kaladesh, Thunderjumper, Alara e Ikoria. E muitas vezes você percebe que essas artes que você encontram aí estão diretamente relacionadas com o quê? O Genius Loci, a identidade. Se você percebe que essa arte é de Kaladesh, é porque você percebe que tem uma arquitetônia ali no cantinho que fala sobre isso. No caso, você percebe que essa arte de Teros é de Teros devido ao conhecimento que tem da presença do Ajani. Ou no caso, toda essa emblemática mais futurista, juntamente com a antiga, essa brincadeira do futuro e do passado de Kamigawa, que fala um japonês bem antigo, pegando samurais, ninjas, mas da mesma forma que nós temos lasers, nós temos armas voadoras, e da mesma forma que tem Innistrad com a sua pegada mais gótica, ou até mesmo Thunderjumper, que se você percebe que tem alguém correndo com o chapéuzão e também como se fosse um cavalo. Então você percebe que o Genius Loci aqui, a identidade aqui, não serve apenas para você aprender e entender. Nossa, eu como jogador novo falo, poxa, que terrenos lindos. Deixa eu ver um pouco mais. Nossa, cada um dos terrenos corresponde a um dos diversos, no caso aqui, 10 tipos de planos diferentes. Vou saber um pouco mais. E para a galera que está vendo e acompanhando todos esses planos, sente que, olha, o plano que eu gosto, obviamente não dava para pegar todos, mas o plano que eu gosto foi desenvolvido. Será que existe alguma subtrama que eu possa puxar um pouco de lá e para cá? Então o Wizard foi muito inteligente, não apenas trazendo esses artistas que são muito emblemáticos para cada coleção que foi escolhida, mas também conseguir deixar o brilho nos nossos olhos com as lindas cartas que, com a voz do artista, juntamente com a identidade de Genius Loci,
daquela coleção, mescla as duas coisas, gerando novas situações, e para quem já gosta, é incrível, é algo que você percebe que existe esse gostinho. E pra galera que é nova, vê o quão vasto, o quão incrível e quão larga é a história de diversos elementos, onde você pode brincar pra cá, brincar pra lá, que tudo vai ser um background incrível e um playground maravilhoso para você brincar em todos os elementos. A quarta estratégia que a Wizard utilizou foi de um cenário vivo. Essa estratégia está juntamente ligada com a anterior da identidade, mas o interessante que você percebe aqui é que, por ter um cenário vivo, nós temos coerência, algo que você percebe que uma carta, no caso, vamos pegar de Teros, combina com o cenário apresentado. O District Heaven faz algo que é representado, Dominária, Capena ou diversos outros que vão aglomerando. O interessante é que, como nós estamos falando de um universo vivo, não apenas a coerência, como a história de mundo e também os ambientes vivos de uma certa forma, geram toda essa conexão que forma essa nova movimentação. Então você percebe que quem é antigo vê que o universo está sendo expandido. Porque antes nós tínhamos uma história que junta, por exemplo, Kaladesh junto com Alara. Tem uma outra que junta Dominária com Ixalan. O outro junta os Phyrexianos juntamente com, sei lá, Innistrad. Então você percebe que a Wizard aos poucos vai fazendo coleções que juntam um com o outro. E aqui em Foundations, apesar de ser uma coleção que tem como grande objetivo trazer os primórdios do Magic, as cartas mais simples, que 1/1 voar iniciativa, ou no caso aqui entra com ímpeto. Esse aqui é um 2/3 com amedrontar. Claro que a ideia aqui é trazer a simplificação, mas também serve para trazer essa ideia dos caras que são os antigões, ter essa renovação. Considerando que Foundations pode ter essa ideia de não apenas fundação, mas como uma fonte, onde você pegar toda essa fundação e vai crescer, e vai subir, e vai se desenvolver, porque de uma nascente nasce um rio inteiro, de uma fundação nasce uma cidade, um universo. Utilizando o princípio de construção do build do micro para o macro, nós temos primeiro a fundação, que vai crescendo do in para o out. Então a própria proposta de Foundations é uma proposta de construção de universo, onde você tem toda essa fundação que cresce. No caso, obviamente, como se falando de Magic the Gathering, a Foundation, no caso, essa coleção é mais out-in, onde tem todo o universo que foi trazido e foi juntando, criando toda aquela parte do diamante para criar e fazer o néctar do melhor que a coleção pode trazer. Tanto com lançamentos, quanto com reprints, porque reprints também seria muito chato se fosse apenas reprints, mas você percebe que eles pegaram todos os universos, não todos, mas pelo menos uns 10 universos diferentes, e foram juntando as coleções até tirar a nata da nata. Já a quinta estratégia, nós estamos diretamente ligados não apenas com a parte criativa, mas também com a identificação do público-alvo. Foundations tem como grande objetivo 2. O primeiro, trazer novos jogadores pela simplificação do ambiente e também fazer com que quem é velho se mantenha no jogo, porque é nessa galera que a galera também precisa ir juntando aí, no caso mantendo o sistema vivo e também as coleções andando para frente. Então você percebe que as cartas antes, apesar de ter grandes linhas e tudo mais, os efeitos vão ficando cada vez mais cabulosos, você percebe uma coisa que é bem interessante, a gente brinca que jogador de TCG não lê carta. Nossa, a minha carta fazia tal coisa, nossa, nem li. Caramba, tem mais de 3 linhas, nem quero ler. Então você percebe que sim, TCGs boys, TCG girls, não leem as próprias cartas. Então ter cartas que tem essa ideia um pouco mais simples, ajuda bastante. Então, ao invés de ter aquelas cartas com 15 efeitos diferentes, continua até tendo, mas você percebe que está mais limpo. No caso, ao entrar nesse campo, esse terreno deve estar virado, não sei o que. Não, esse terreno entra virado. Pá, entra virado. Ao entrar no campo de batalha, entra virado. Então você percebe que tem uma simplificação. Claro, existe um lado ruim disso. Cartas que possuem diversos efeitos, como amedrontar, voar, iniciativa, ímpeto e tudo mais, não existe mais explicação na carta. Amedrontar, você precisa que tenha 2 ou mais bloqueadores.
a carta com voar apenas pode ser bloqueada com criaturas que têm voar ou alcance. Então você percebe que ter a explicação na carta ajudaria quem é das novas, quem está entrando, a entender o que o efeito faz. Mas no caso, considerando toda a linha de aprendizagem, a curva de aprendizagem para o jogo, deixando algo mais simples e direto, você aprende, voar é tal coisa, pá, voar, ok, segue o baile. E você percebe que com a simplificação do texto, diminui os quesitos de deixar algo mais interpretativo. Não, ao fazer isso, acontece isso. Ao fazer isso, acontece isso. Se fazer isso, triga aquilo. Então você percebe que tem diversas cartas que vão sendo, deixando um pouco mais simples. Quer dizer que estamos abaixando o nível intelectual dos jogadores de Magic? Não, apenas estamos deixando que a porta de entrada dos novos jogadores seja mais fácil de desenvolver, que a curva de aprendizagem seja um pouco mais suave. E para a galera que é da velha guarda, os textos estão mais limpos. Com os textos mais limpos, permite maiores artes. Com maiores artes, você consegue desenvolver muito mais. Então, para a galera que quer utilizar disso para identificar o seu público-alvo, identifique como. Se você quer escrever um livro para um grupo X, você precisa falar como eles falam, você precisa escrever como eles escrevem. No caso aqui, quando a gente fala sobre a identificação dos níveis de linguagem, seria, se você tem o objetivo de escrever um livro para alguém que tem 18 anos mais, não estou falando de eroticidade, mas já é um jovem adulto, o seu português pode ser um pouco mais rebuscado, mas se você vai escrever para um infanto juvenil, precisa ser um pouco mais suave. Por quê? Mas quer dizer que eles não são capazes de entender? Não é isso, eles são capazes de entender. Mas para um livro se tornar entretenimento, precisa se tornar algo que se aproxime dele. E a aproximação dele faz com que a linguagem seja um pouco menos rebuscada, seja um pouco mais simples para o seu ver. Da mesma forma que um livro mais infantil é para quem é um público infantil. E a 7ª estratégia, isso entra um pouco mais na Wizard, muito mais no Magic, não tanto aqui na parte criativa nossa, que é a parte mais de preferências. Apesar de que essa parte de preferências você pode sim juntar aqui no seu, mas vamos falar um pouquinho sobre Magic e depois a gente puxa para nossa escrita. Quando a gente fala sobre preferências, você percebe que existem diversos formatos. Não tenho propriedade para falar de todos os formatos, um pouco do Pauper, porque tenho conhecidos que me ajudaram, e um pouco do Commander, que é mais o que eu jogo. E você percebe que as preferências da nossa nova coleção mostra que precisa ter cartas meio que para todos os formatos. Existem cartas que são, por exemplo, para o Commander, não significa que são apenas para o Commander, mas que existe uma maior chance de rolarem. Existem algumas cartas para o Pauper, que o Pauper ele tem um caso, uma mecânica diferente, algumas cartas diferentes, e sim precisa ter mecânicas e efeitos para esse tipo de coisa. Então você percebe que as pessoas, ao buscarem uma coleção nova, não é apenas, infelizmente, não é apenas o fato de ser mais história ou a arte, mas sim, obviamente, Power Creep, vencer. É um jogo. Se é um jogo, precisa de vitórias. Então, se você quer se divertir quando você pensa apenas em vitórias, você precisa buscar cartas que gerem essas vitórias. Então, o Magic precisa trazer cartas para os mecânicas, para os sistemas, que você percebe isso. E o legal é que você vê que existem os tribais, existem as cores, existem diversas mecânicas, existem diversos efeitos e diversas raridades que mostram que a Wizard está vendo um pouco de tudo. Claro, obviamente, não tem como fazer para todo mundo, mas sim encontrar aquilo que você gosta dentro de uma gama um pouco mais onde a fundação é o principal elemento mais básico, fica mais fácil. E para você, escritor, mestre ou word builder, quando a gente fala de preferências, não estamos falando de formatos, mas estamos falando de formatos. Porque esses formatos, de forma criativa, você tem que imaginar como que, quando for mudar para o word building, mestres e escritores, você tem que pensar que a sua história ela precisa ter um gênero. Essa história precisa ter um alvo. Essa história precisa ter um objetivo. E quais são as suas preferências? Qual é o público que você quer atingir? No caso, o Magic sabe muito bem qual é o público que ele quer atingir quando ele cria uma coleção. Criou a coleção de Fallout, é para trazer a galera de Fallout para jogar Magic. E do Senhor dos Anéis, para trazer a galera que gosta. Obviamente, existem essas interseções, a galera que já joga Magic, gosta do Senhor dos Anéis e vai consumir mais esse material, mas a ideia é puxar essa galera nova. Então, se você é escritor, escritora, mestre, mestra, word builder,
Se você quer trazer algo interessante para buscar essa galera para dentro, você precisa, dentro do seu universo, sem obviamente fugir do grande objetivo, fugir do certo público, trazer elementos que permitam essa permeação. Então é muito interessante que você sente dentro de Foundations que, apesar de ser uma coleção que, ao bater o olho de primeira, você fala, nossa, que bosta, não tem nada de novo. Mas você se engana, querido Padawan. Porque Foundations tem essas estratégias que você percebe que tem cunho narrativo, onde você tem esses novos personagens e as retomadas dos antigos. Você tem reprints de mecânicas, onde você percebe que pode ter esses elementos novos. Existe esse world building novo, referenciando tudo, mostrando que sim, é um cenário vivo, multiversal, com cada um dos elementos aparecendo e trazendo diversos pontos. Então você sente que sim, Foundations tem diversas estratégias narrativas, como de plot, onde você percebe todos os arcos narrativos, de personagens, onde temos as ascensões, quedas e arcos de personagens, de world building, mostrando a interconexão, a coerência e sim a essência de todo o universo de Magic the Gathering. Existem estratégias de público-alvo, onde você modifica a sua linguagem para abordar diversos elementos e também aborda mecanicamente quando a gente fala sobre vendas de material ou simplesmente ideias de formatos. Então, pessoal, se você chegou até aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa tudo aqui. E, obviamente, agradecer ao André do Motivo por ter gastado um tempinho comigo para gravar esse vídeo e trazer essa proposta narrativa aí para vocês. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, eu posso deixar um vídeo mais específico falando sobre como cativar os seus leitores, jogadores e, no caso, quem quer usufruir do seu world building, e algo mais específico para identificação de público-alvo. Tem um vídeo bem antigo falando sobre essa questão de público-alvo com o Luiz, mas a gente pode ir trazendo algumas coisas novas aí para vocês. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!